Olá pessoal, sejam bem-vindos à Enfermagem Prática. Estamos mais uma vez aqui com mais um vídeo e trazendo para você os fatores que afetam a temperatura e as alterações dessa temperatura. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo sobre a temperatura corporal que nós estamos conversando aqui, esse já é o segundo vídeo, o card já vai estar passando aí. Eu recomendo você assistir esse primeiro vídeo, que é para você entender o assunto e se aprofundar aí, para quando perguntarem sobre temperatura corporal, você mandar ver, beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Nós iremos falar sobre os fatores que afetam a temperatura e as alterações. Para falar primeiramente sobre as alterações, sobre os fatores que afetam a temperatura, nós precisamos falar sobre a idade. Para falar da idade, nós começamos a falar sobre os recém-nascidos. Eles têm uma sensibilidade maior à temperatura. Isso porque os mecanismos de produção de calor e perda de calor ainda não estão maduros o suficiente. E teoricamente eles saem de um ambiente que é bastante estável, né, que é o útero, ali onde dificilmente há uma alteração dessa temperatura, e ele sai para um ambiente que a temperatura flutua. Ele vai sentir essa dificuldade porque esses mecanismos eles não estão maduros o suficiente. O que acontece? Quais são os cuidados que nós temos que ter? Nós temos que agasalhar, aquecer esse recém-nascido, né? E principalmente a cabeça, porque né, pela cabeça o recém-nascido elimina 30% do seu calor. Então há uma preocupação maior aí em agasalhar essa cabeça direitinho, para que esse bebê seja aquecido o suficiente para ele não perder esse peso. Outra coisa importante que nós temos que saber é que a criança até a puberdade há uma oscilação bem maior do que a idade adulta da temperatura. E a partir da puberdade é que essa temperatura ela vai estar mais estável, ela vai variar menos. E outra coisa que é importante é que a variação dessa temperatura ela vai inclinar dependendo da idade. Com o passar do tempo, a idade vem chegando, já a velhice, os mecanismos vasomotor e também a perda dos tecidos subcutâneos, eles vão ser um dos fatores que vai estar aí um idoso mais suscetível às oscilações dessa temperatura. O segundo fator que pode interferir é o exercício físico. E o que nós temos aqui? Nós temos um aumento da quebra de carboidratos e de gordura. Nós temos o aumento desse metabolismo, né? A partir de quando ele vai aumentando esse metabolismo, há uma produção, né, obviamente, de calor. E isso vai resultar em um aumento da temperatura corpórea. Então, o exercício físico ele vai interferir dessa maneira. O terceiro fator que pode interferir é o nível hormonal. E aqui as mulheres elas têm oscilações de temperatura mais que o homem. Por quê? Porque o ciclo, né, menstrual ele vai alterar os picos de hormônios. Então, a partir da ovulação, há um aumento da progesterona e esse hormônio ele vai cair na corrente sanguínea, fazendo com que essa temperatura da mulher ela oscila a partir da ovulação. E outro fator que nós temos é a menopausa. A partir da menopausa, que é a cessação aí da vida produtiva da mulher, a mulher vai sentir uma alteração e pode chegar até 4 graus, né, da temperatura da pele da mulher. É onde a mulher ela vai sentir aqueles calorão, aquela sudorese, e isso pode durar de 30 a 5 minutos. Nós temos aqui o ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? É a temperatura, né, esse mecanismo durante 24 horas aí que o corpo ele vai sofrer essas alterações durante 24 horas. O que acontece? Durante 24 horas esse corpo ele pode alterar de 0,5 a 1 grau Celsius em 24 horas. Durante o dia ele aumenta regularmente, né? E o valor máximo ele vai chegar em torno das 16 horas. Quando está mais cedo, né, pela manhã, esse corpo tende a ficar mais frio, a temperatura ficar mais baixa. Ele vai sofrer o pico às 16 horas
né? E à noite ele vai aumentar e vai diminuir novamente. E aqui nós temos também o estresse, né? O estresse físico e emocional aumenta a temperatura do corpo através da estimulação hormonal e neural. Nós temos um exemplo, os pacientes que eles vão se consultar. Chegam no hospital, eles já chegam com uma temperatura alterada devido ao estresse, né? Esse estresse, essa ansiedade de estar ali é um fator estressante para o paciente estar no hospital, e esse fator ele pode aí causar ansiedade e alterar essa temperatura. E falar sobre o ambiente, ele influencia na temperatura do corpo. Por exemplo, um paciente que está internado, ele pode muito bem estar exposto a uma temperatura normal, né? Uma temperatura elevada, e o seu corpo pode não estar com seus mecanismos aí funcionando adequadamente, e a temperatura desse paciente ela pode ser elevada devido ao ambiente. A mesma coisa acontece quando o paciente está exposto ao frio, sem agasalho. Se os mecanismos de perda de calor, aliás, de produção de calor desse paciente estiver afetada, ele vai sentir frio e ele pode chegar a uma hipotermia. Então, nós precisamos saber que esses fatores são os fatores que interferem, e muitas vezes eles podem interferir de uma maneira que o corpo ele consiga, né, através de mecanismos de produção e de perda de calor. E se você assistir o primeiro vídeo, você vai saber como que funciona. Se não tiver alteração, esses fatores podem afetar de uma maneira normal e pode afetar também de maneira alterada. E é isso que nós vamos abordar a partir de agora. Então, vamos ver aí quais são as alterações da temperatura. E o que é as alterações da temperatura? É o excesso, né? É quando esse mecanismo, o corpo, através do seu mecanismo, ele está desregulado. É o excesso na produção do calor e o excesso de perda de calor. Qualquer uma dessas alterações aqui em excesso, ela vai ser uma alteração bastante preocupante para o corpo humano. Então, o excesso de produção de calor, o excesso de perda de calor, produção mínima de calor, perda mínima de calor, ou qualquer combinação dessas alterações vai estar alterando aí a temperatura do corpo. Essa alteração do corpo ela pode alterar aí até 39 graus, que o corpo vai estar lutando aí, não vai ter tanto prejuízo para esse corpo. Mas a partir de 39 graus já vai ocasionar danos para o corpo humano. E o primeiro mecanismo, a primeira alteração é a febre, né? A febre ou a pirexia, que é chamada. O que é a febre? A febre ela é a incapacidade dos mecanismos de perda de calor acompanhar o ritmo de uma produção excessiva de calor, resultando em um aumento anormal da temperatura corporal. E por que acontece a febre? Ela vai acontecer, a febre ela é uma defesa, né, do organismo. E a partir de um ponto, né, a partir de quando uma regulação do ponto hipotálamo contra algum pirogênio, né, os pirogênios eles elevam a temperatura corporal. E aqui eu estou falando de bactérias, eu estou falando de vírus, né? Eles podem alterar e eles são aí antígenos que vai estar aí fazendo com que esse corpo ele produza, né? Ative o mecanismo imune, todos os seus mecanismos aí de defesa. E o que acontece? Acontece uma regulação hipotálamica do ponto de temperatura. O que vai acontecer? O hipotálamo vai aumentar essa temperatura e aí há uma produção excessiva de calor e perda também ao mesmo tempo, que esse mecanismo ele vai estar eliminando e produzindo ao mesmo tempo, e ele vai ter aí 3 momentos, né? Deixa eu abrir aqui uma tela em branco, tentar explicar para vocês aqui desenhando. Vou mostrar aqui minhas habilidades no desenho para vocês. Então, o que vai acontecer? Existem 3 fases, gente, da febre, né?
E aqui nós estamos falando de pontos, né, da regulação do hipotálamo, né? Aqui vai ser o primeiro momento, é quando ele vai dar essa resposta, né? E aqui a temperatura nesse primeiro momento ela vai a ser alterada. Aí chegou nesse ponto, né, que o hipotálamo, essa regulação que ele aumentou, o hipotálamo que aumentou a temperatura aqui para responder à infecção, né? Nesse momento aqui que ele chega, aqui vai estar acontecendo, vai estar subindo a temperatura, e aqui o paciente vai estar sentindo calafrios, tremores, sensações de morte, né, de sufocamento, algumas alterações assim. Então, a partir de quando ele chegou nesse ponto, né, da regulação hipotálamica, o paciente ele vai se sentir melhor, mesmo ele estando com febre, ele já vai se sentir, né, com pele seca, ele já vai sentir assim, já não vai ter tanta reação, né? O corpo já vai estar num ponto regulado, isso devido a esses mecanismos, né, de defesa. E a partir de quando ele chegou aqui, né, ele alcançou esse estado febril, né, e a partir de quando ele alcançou esse estado febril, aí, e que foi eliminado, né, os pirogênios, que for através do sistema imune ou através de antibióticos, que foi retirado, né, o que acontece? O hipotálamo ele vai fazer uma nova regulação no ponto de temperatura, onde esse paciente ele vai sentir, né, porque aqui vai acontecer uma vasodilatação, a pele ela vai ficar avermelhada porque ele vai ter uma perda de calor, né? Isso vai acontecer com sudorese, e a partir de quando ele chegar a esse ponto é quando é considerado que o paciente ele está febril, né? A partir de quando ele chegou nessa regulação novamente, aqui ele já está febril e já está normotenso, aliás, normotérmico. E o que nós temos que aprender mais sobre a febre? Existem padrões da febre, né? A febre ela pode ser sustentada, né? Que é uma febre contínua, né? Esse paciente ele vai estar aí aumentando a temperatura continuamente, né? Não vai ter nenhuma interferência. Nós temos a intermitente, que o paciente ele vai ter picos de febre, né? Elevadas e durante o dia, né? Durante essas 24 horas. Então ele vai ter essa elevação, né? Uma hora ele está com febre, depois ele baixa essa febre, e aí vai depender muito das medicações, dos pirogênios, né? Que está aí afetando esse corpo, né? Cada organismo vai responder de uma forma, né? Cada indivíduo vai depender muito da defesa do organismo desse paciente e dos pirogênios, né? A característica de cada um. A febre remitente. A febre remitente é aquela onde tem picos e quedas de febre sem retorno à temperatura normal. Então, o que acontece? O paciente vai a 40 graus, o paciente fica a 38, vai a 39. Então, durante o dia aí, ele vai alterando, mas essa temperatura ela nunca chega ao normal, ela nunca volta ao normal. E a recidivante, né? Que são períodos de episódios febris e períodos com valores de temperatura aceitáveis. Por exemplo, períodos de episódio febris e períodos de normotermia, muitas vezes durante... E o que é a recidivante, né? A recidivante, o que acontece? Ela altera, né? Ela tem picos elevados, né? Mas essa temperatura ela volta ao normal. Dentro dessas 24 horas, o paciente fica normotérmico várias vezes durante o dia, mas há uma elevação dependendo do horário desse paciente. Então esses são os padrões da febre. Nós temos outros fatores como a hipertermia. O que é a hipertermia? A hipertermia ela já é um padrão elevado, né, dessa temperatura corporal. Aqui os mecanismos de perda de calor eles já não estão equalizados, não estão equilibrados.
e aqui o corpo ele vai só elevando. O feedback aqui ele é negativo, porque através da resposta imune do paciente e dos pirogênios que estão aqui afetando, né, esse ponto hipotálamico, aqui não vai ser apenas uma regulação do hipotálamo. O que acontece aqui é que esses mecanismos eles já vão estar descontrolados, e aqui é necessário entrar já ter uma interferência aí medicamentosa. Um outro fator é a insolação. O que acontece na insolação? A temperatura desse corpo ele vai chegar a 40 graus Celsius. O que acontece é que ele deprime o papel do hipotálamo, né? Ele vai deprimir toda essa função, e os mecanismos, né, o calor, ele vai ser maior do que os mecanismos de perda de calor, vai ultrapassar, e com isso o corpo ele vai perder esse equilíbrio. As pessoas que são mais expostas, né, que tem mais casos de insolação, são crianças e velhos. Eles são mais suscetíveis a acontecer a insolação quando expostos ao sol intenso. Então, o que é a exaustão térmica? Aqui o indivíduo ele vai perder eletrólitos, né, devido a uma sudorese ou uma diaforese excessiva. A partir de quando ele perde esses eletrólitos, né, que ele vai estar aí perdendo através da diaforese, o primeiro passo que tem que realizar é tirar esse indivíduo do seu efeito causador, né? Tirar ele para um lugar refrigerado, né? E a partir de quando ele for retirado para um lugar refrigerado, é necessário urgentemente de fazer uma reposição de eletrólitos, porque aqui ele vai desidratar porque ele perdeu todos os seus eletrólitos. E o próximo que nós temos a falar é a hipotermia, né? Que é uma alteração aí que acontece ao contrário, né? Ao contrário dessa exaustão, ela acontece ao contrário da hipertermia. O que acontece? É que o paciente ele é exposto ao ambiente, né? E aí um ambiente bastante frio, aonde ele vai, esse ambiente ele vai sobrepujar os mecanismos, né? Vai ultrapassar esses mecanismos de ganho e produção de calor. Então esse paciente ele vai chegar um momento que ele não vai ter mais, condições de estar aí equilibrando. Então isso é uma emergência também. E essa hipotermia ela pode ser classificada em 3. Ela pode ser leve, né, de 36 a 34 graus. Ela pode ser moderada, de 34 a 30 graus, e ela pode ser acentuada, que é uma temperatura abaixo de 30 graus. Então foi isso, meus amigos. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Esses são os fatores que afetam, você aprendeu nesse vídeo quais são os fatores que afetam na temperatura corporal. Você aprendeu as alterações, né, e as intervenções que é necessário realizar quando acontecer no corpo em relação à temperatura corpórea. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Curte, comenta, tem dúvidas, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês ou sugestões. Eu estou aberto aqui e vamos aqui trocar informações. Espero ter ajudado você nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.